Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, gente. Fala comigo. Boa noite, Marli. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente, para quem tá aqui no Instagram. Cadê que o povo não fala comigo? Boa noite, Crislane. Seja muito bem-vinda à nossa quarta live de aquecimento para a imersão audiência trabalhista na prática. Bora, já vai compartilhando aí com os seus colegas. Ah, tá falando comigo. Não consigo só ver seu nome, tá? Mas boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, mas é a nossa quarta live de aquecimento para imersão audiência trabalhista na prática. Tá todo mundo já inscrito? Quem tá aqui no Instagram, me responda. Quem tá aqui no YouTube também me responda, por favor. Vocês estão vendo assim, gente, para quem tá aqui no YouTube, esse cenário é porque eu estou na casa dos meus sogros. Eu estou na Bahia, apesar de ser carioca, sou casada com um baiano, tá? E aí eu tô passando as férias aqui, mas, como eu sempre falo, o que importa é poder estar com vocês. Então, eu arrumo ali um cantinho, tá tudo certo e a gente tá aqui, tá? Já tem quem diga que só de eu vir aqui pra Bahia eu já começo falando um baianês. Tem algum baiano por aqui? Me responda. Boa noite, Benício. Boa noite, Naísa. Seja muito bem-vinda. Tá bom, gente? Então, novamente aqui, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento para imersão audiência trabalhista na prática. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Fraga, advogada trabalhista há mais de 10 anos. Já fiz mais de 3.000 audiências trabalhistas em todo o Brasil. E sou a criadora do método VDA, o Vivenciando e Dominando as Audiências, que já transformou a forma de centenas de advogados atuarem nas audiências trabalhistas. E quero começar perguntando aqui. Ah, que bom, Luiz. Tá bom, Benício. Dayana, seja muito bem-vinda. Aí, tá vendo? Baianidade on. Naísa tá falando. Vandervan, seja muito bem-vinda. Naísa é baiana também. Tá? E quero, gente, saber se vocês já estão, todo mundo que tá aqui no YouTube e no Instagram, boa noite, Dejane, já estão inscritos na imersão audiência trabalhista na prática, que vai acontecer quinta-feira agora, dia 28, às 8 horas da noite, comigo, ao vivo. Ó, pra quem tá aqui no Instagram, o link ele tá na bio, e pra quem tá aqui no YouTube, o link tá no chat, que a minha equipe já colocou. Ainda não colocou não, vai colocar. E também tá na descrição da live, tá bom? Ah, gostei de ver, ó, o pessoal aqui no YouTube já tá dando like, muito bem. Mas eu tô vendo que tem mais gente do que like, então já dá o like aí, gente, sabe por quê? Porque quanto mais vocês dão like, mais compartilham, o algoritmo, ele entende que esse conteúdo é um conteúdo bom que tá ajudando vocês e... O que eu vou sempre pedir? Que vocês compartilhem com mais colegas, para que cada vez mais o algoritmo compartilhe esse conteúdo, ele veja, poxa, é um conteúdo bom, tá me ajudando, e por isso eu vou divulgar para mais pessoas, porque o que eu sempre falo, a gente nunca é advogado sem técnica, sem preparo dentro da sala de audiência, certo? Eu detesto essa bolinha, ó, que fica aqui, mas não tem jeito, é a única forma de clarear, que é esse negócio aqui, ó, para quem não tá vendo, tá? Então, gente, quanto mais vocês compartilham, mais o algoritmo ajuda a compartilhar esse perfil e leva a mais colegas advogados. Para quê? Para que a gente não veja advogado sendo escrachado dentro da sala de audiência, né? O juiz ali humilhando, o colega gritando, porque o colega também não tem técnica. A gente não quer esse tipo de colega dentro da sala de audiência, porque gritar não leva ninguém a lugar nenhum. A gente não vai conseguir algo simplesmente porque está gritando. Pelo contrário, se mostra total despreparo. A gente não quer esse tipo de advogado ali com a gente, certo? Então a gente precisa compartilhar para que cada vez mais a gente tenha advogados mais técnicos, mais respeitosos, mais cordiais, tá bom? Boa noite, Cal. Seja muito bem-vinda, tá bom? E aí eu quero saber, ó, a Anaísa já disse que ela já está inscrita na imersão audiência trabalhista na prática. E vocês que estão aqui no YouTube, falem comigo, por favor, que eu gosto assim dessa interação, entendeu? Porque senão eu fico pensando logo que tá todo mundo dormindo e que eu tô falando sozinha. Me conta aí, Dejane, Cal,
A primeira que falou aqui comigo no YouTube é a Marli. A outra aqui, a outra advogada, eu não sei o nome. Fala pra mim aqui. Se vocês já estão inscritos na imersão Audiência Trabalhista na Prática. É um evento 100% online, gente, 100% gratuito, tá? Mas o que eu tenho falado aqui pra vocês, as vagas elas são limitadas. Então é aquela coisa, ou você vai estar comigo aqui, ou vai continuar enfrentando as mesmas inseguranças que te travam lá perante o juiz, tá? O Benício tá já inscrito. Muito bom. Boa noite, Paulo. Tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo. O Odejaí, é Odejaí? Deixa eu ver aqui. Odaí, perdão, de São Carlos, São Paulo. Então, Dejane, o que você tá esperando para já estar inscrita, ó? Tá aqui, ó. Minha equipe acabou de colocar no YouTube. É só clicar ali que já vai te direcionar. É 100% online, 100% gratuito. E vocês terão muito conteúdo bom, muito conteúdo valioso, tá? E quem tá aqui no YouTube, ó, já dá o like aí, que tem mais gente do que a quantidade de likes. Lembrando que isso me ajuda lá com o YouTube, né? E ajuda vocês também, porque quanto mais tempo de tela eu tenho, quanto mais eles compartilham mais tempo de tela, vocês terão comigo. Que eu vou conseguindo produzir mais e mais conteúdo. Eu vou conseguindo me dedicar somente a vocês, tá? Eu não vou precisar ali ficar, ó, fazendo mais coisas do que eu já faço. Tá bom? Boa noite, André. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, tá? E aí, gente, eu só sei de onde a Anaísa, a Daiane e o Odaí que me contou aqui de onde são. Me contem aí de onde vocês são. Vocês estão de São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, da onde? Boa noite, Ricardo. Quanto tempo não te vejo? Ricardo, sua audiência foi hoje, Ricardo? Me conta. Ó, Dejane acabou de fazer a inscrição dela. Que bom, Dejane. Você é da onde? Ó, a Marli é de Minas. Quero saber aqui, vão me contando, pra eu poder também não achar, né, que eu tô falando sozinho. O pessoal aqui no Instagram acho que tá dormindo, ninguém fala comigo. O Paulo falou. Vamos lá, Anaísa. Me contem aí de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo, se é a primeira vez que vocês estão participando. Ó, Cal é de Nilópolis, Rio de Janeiro, conheço. Minha mãe e minha avó foram nascidas aí em Nilópolis, que bom. Conheço, já frequentei muito também TRT de Nilópolis. Dejane é Rio de Janeiro. Ó, Ricardo Lima, depois eu quero saber, hein, Ricardo? Como é que foi a sua audiência? Isso é muito importante. Foi tudo bem? Aconteceu como a gente planejou? Como esperado, digamos dessa forma. E eu quero ver aqui, ó, o pessoal que tá no YouTube, as curtidas, tá? Porque, gente, essa live aqui é pra vocês. Não, assim, eu não precisaria estar aqui se não existisse vocês. Então, eu só estou aqui justamente para ajudá-los, para eu ter exatamente aquilo que eu não tive quando eu comecei a minha advocacia. Não tinha esse tanto de informação, o pessoal, os professores ali dando dicas de forma gratuita, não. Tudo o que eu procurava era pago, tudo que eu procurava eu não conseguia obter, tinha que entrar e fazer o curso de pessoas que eu nem conhecia e nunca tive assim, ó, live gratuita como vocês estão tendo aqui. Diariamente eu faço live com vocês, toda semana eu tô aqui, a gente faz análise de audiência para quem já participou. Tá? O Luiz Benício tá falando, carioca, filho de cearense, 6 meses morando em Fortaleza, terra boa, né? Onde escolhi para atuar. Que bom, Fortaleza é um lugar maravilhoso. Eu, assim, realmente gostei muito também. Que legal. A Márcia de Campo Grande já se inscreveu, que bom, Márcia. Ah, Ricardo, então eu quero saber um pouco mais, tá vendo? Foi remarcado, foi recebida lá, sua inicial foi por conta dos documentos, né, que foram juntados. Que bom, fico muito feliz com isso. Tá vendo? Deu certo, gente. Isso porque o Ricardo, ele participou de uma consultoria. E aí, ali a gente viu diversos detalhes, tá? E conforme a gente já tinha previsto, a gente conseguiu ali, então,
que fosse remarcada essa audiência para que fossem recebidos esses documentos que ele anexou. Isso tudo com uma consultoria apenas. Que bom. Tá? E se essa audiência foi gravada, Ricardo, depois eu quero assistir para a gente poder fazer análise. Que legal, fiquei muito feliz. Gilberto é de Olinda, Pernambuco. Terra boa, né? Gosto muito também. Conheço bastante coisa no Brasil, gente. Fora, muito pouco, mas o Brasil é muito lindo, né? Então eu aproveito o que tem aqui dentro do Brasil mesmo. Boa noite, Renata. Quanto tempo não te vejo, querida? Seja muito bem-vinda. Gente, então, bora lá, né? Todo mundo aqui já está inscrito, então, na imersão Audiência Trabalhista na Prática. Um evento que vai ser agora, quinta-feira, às 8 horas da noite. Um evento online e gratuito. A Caú disse que está buscando conhecimento para a segunda fase. Que bom, Caú. Isso, você então passou nessa primeira fase agora que foi domingo retrasado, né? O exame da ordem. Muito bem, já está no caminho certo, tá, Caú? Por quê? Porque você já está aqui buscando a prática e com certeza você vai passar nessa segunda fase, não tem dúvida. Você já está no caminho certo, já sabe a área que você quer, né? Que é a área trabalhista. Que bom. E eu tenho uma aluna que ela também tinha acabado de passar na OAB, estava indo para pegar a carteira, você não vai fazer a segunda fase, e ela entrou no método VDA. Que bom, fico feliz. Isso mesmo, caminho certíssimo. Gente, e hoje o nosso tema é estratégia infalível, ônus da prova. Para quem não tá entendendo, gente, eu tô tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Aqui no YouTube, vocês conseguem visualizar melhor, tá? Apesar do cenário tá assim, ter uma mochila ali, uma cama, mas é porque eu tô na casa dos meus sogros e foi o cantinho que eu consegui aqui pra vocês. E o que importa é o quê? É o conteúdo, não é isso? Então, bora pro nosso conteúdo de hoje. Boa noite, não sei se é Tapi ou Tapia, desculpa, seja muito bem-vinda. Espero que todos já estejam lá inscritos na imersão Audiência Trabalhista na Prática, que vai acontecer quinta-feira agora às 8 da noite. E o nosso tema de hoje, gente, é estratégia infalível, ônus da prova. E, gente, eu nunca esqueço de uma audiência em que o juiz, ele indagou ali sobre o que versava, né? Sobre quais eram os pedidos daquela reclamação. Aí os advogados explicaram sobre quais eram os pedidos, justa causa, tiaras extras ali por conta de cargo de confiança alegado pela empresa. E aí ele indagou, o juiz continuou indagando. Quais provas vocês têm a produzir? E em seguida, sem explicar o porquê, pediu que o reclamante saísse da sala de audiência. Porque, afinal de contas, o que aconteceu nessa audiência? O juiz queria entender quais eram os pedidos, os advogados explicaram, e aí ele perguntou, e aí, quais provas vocês têm produzido, doutores? Depois que os advogados informaram, ele simplesmente falou, pediu ao reclamante, senhor fulano, pode sair da sala assim que terminar aqui o depoimento do preposto, eu vou lhe chamar, só aguardar ele fora. Boa noite, Mário, seja muito bem-vindo. Quanto tempo, querido? Tá? E aí, gente, o advogado do reclamante, eu me lembro daquela cena, o advogado olhou assim, ficou meio surpreso e indagou, mas excelência, não vai começar ouvindo? O reclamante pediu para que ele saísse. E aí o juiz simplesmente respondeu para ele, doutor, o ônus da prova aqui é da reclamada. Aí o advogado, sem entender nada, não soube o que responder e a audiência começou com os depoimentos invertidos. Só via assim a cara do advogado, coitado. Sabe aquele ponto de interrogação? Por que isso está acontecendo? Mas não vou perguntar porque eu vou cometer uma gafe, sei lá, o juiz vai me dar um coice, não sei o que pode acontecer. Pois é, gente. Aí os depoimentos invertidos, como é que começaram? O preposto foi ouvido, porque afinal de contas o advogado do reclamante disse que queria ouvir o depoimento pessoal do preposto e tinha testemunhas. E o advogado da empresa disse que queria ouvir o reclamante e tinha testemunhas. A ordem normal é reclamante, reclamado, testemunhas do reclamante, testemunhas do reclamado. Mas como houve ali a inversão, os depoimentos eles foram invertidos. Começou pelo preposto, depois o reclamante voltou para a sala de audiência, as testemunhas da reclamada foram ouvidas e as testemunhas do reclamante também. Eu já vi que aqui a gente tem algumas perguntas.
E já vou olhar, tá? Já vi aqui que a gente tem algumas perguntinhas. Esqueci até de falar sobre isso. Quem tiver perguntas, gente, você que tá aqui no Instagram, pode colocar nesse balãozinho com ponto de interrogação que eu respondo. E para vocês que estão aqui no YouTube, coloquem no chat, por favor, tá? Que isso me ajuda a conseguir respondê-los até o final da nossa live, tá bom? Então, gente, essa cena que eu contei aqui para vocês, ela se repete, na verdade, todo santo dia na Justiça do Trabalho. Sabe por quê? Porque tem sempre algum advogado que não faz a menor ideia, nada sobre o ônus da prova. E talvez você já tenha passado por isso, ou tenha medo disso acontecer com você. Imagina, você tá lá na sala de audiência e o juiz simplesmente faz 3 perguntinhas, quais pedidos que estão sendo feitos aqui, quais as provas vocês têm a produzir, e simplesmente manda o reclamante sair ali da sala de audiência. E aí você fica sem entender o porquê. Então, essa cena que eu trouxe aqui pra vocês é uma cena que eu assisto muitas vezes na sala de audiência. E que vocês talvez já possam ter passado por essa situação, ou até mesmo venham a ter medo, né, disso acontecer, porque realmente vocês ficarem sem entender o que está acontecendo é complicado, é uma situação que você fica, o que aconteceu, não é mesmo? E aí, gente, quando o advogado não domina o ônus da prova, ele o quê? Não sabe o momento de requerer a inversão ou a definição do ônus da prova, certo? Não sabe, quando ele não domina o ônus da prova, faz perguntas que só ajudam ali a parte contrária, ou seja, acabam fazendo um gol contra. Ficam sem entender quando o juiz inverte a ordem dos depoimentos na audiência. E aí, um caso que eu vou trazer para vocês, uma situação que aconteceu com uma aluna que eu fiz análise há pouco tempo. O que aconteceu? Foi exatamente isso. E a audiência aconteceu e ela ficou sem entender e veio me perguntar. O que aconteceu, gente? Ela simplesmente informou que tinha ali uma questão, quais eram os pedidos, coisa e tal. Aí a juíza virou e falou, vamos ouvir então os depoimentos. E aí começou a ouvir o reclamante, reclamado. Aí que vem o que aconteceu de diferente. Porque não houve a inversão do ônus da prova já de cara. Sabe por quê? Porque um dos pedidos que tinha lá dentro era reconhecimento de vínculo. E o reconhecimento de vínculo empregatício, o ônus da prova se trata de fato constitutivo do autor e o reclamante precisaria comprovar esse reconhecimento de vínculo. Mas, ouvido o reclamante, ouvido o preposto, né, o representante daquele empregador, que se tratava de uma doméstica, o próprio preposto, era uma preposta, confirmou que aquela pessoa trabalhava realmente lá. E aí, tendo havido essa resposta, o reclamante ele se desincumbiu do seu ônus de comprovar que havia esse vínculo empregatício. Logo, o ônus passou a ser de quem? Da empresa, do empregador, tá? Da reclamada. E aí, o que essa juíza fez, sem informar nada pra ninguém, simplesmente fez, tá? Mais ou menos como essa situação em que aconteceu. Pegou e chamou testemunha da reclamada, quando na verdade deveria acontecer o quê? Ouvir a testemunha do reclamante, se fosse acontecer na ordem natural dos fatos, se não tivesse havido a inversão do ônus da prova, certo? E aí, essa minha aluna ficou sem entender e falou, prof, por qual motivo isso aconteceu? Ou seja, ela não perguntou também na sala de audiência. E isso, gente, acontece com muitos advogados, com muitos colegas, tá? De chegar e ficar sem entender. Eu, quando comecei, também ficava sem entender muitas coisas, muitas atitudes que o juiz tinha na mesa de audiência e eu não sabia por que estava acontecendo aquilo, tá? E é exatamente isso que eu não quero que aconteça com vocês. Mas antes de eu continuar aqui, acabou de subir uma enquete que a minha equipe acabou de subir. Ó, qual a sua maior dificuldade no ônus da prova? Você que tá aqui comigo no Instagram, me responda, hein?
saber de quem é a responsabilidade, medo do juiz inverter, parte contrária, aproveitar a falha e todas as anteriores. Me falem aí, qual é a sua maior dificuldade no ônus da prova? Se é saber de quem é a responsabilidade, ali, né? Saber de quem é o ônus dessa prova, o medo do juiz inverter, parte contrária, aproveitar essa falha, já que você não sabe, né? Ou todas as anteriores. Pra quem tá aqui no YouTube, gente, eu tô vendo ó, que tem pouco like, hein? Já dá o like aí pra poder o YouTube pegar e divulgar cada vez mais esse perfil e a gente ter mais colegas combativos, técnicos, com bastante técnica na sala de audiência. Porque, gente, quanto mais advogado técnico na sala de audiência, mais fácil se torna a audiência, sabe por quê? Que a gente só vai se preocupar exatamente com os pedidos, com o transcurso daquela audiência normalmente. A gente não vai se preocupar com uma loucura que não tem nada a ver com o direito, que o colega foi lá e resolveu ter uma reação. Nada a ver com aquilo ali. Porque até você fica na dúvida, até eu fico na dúvida, que tem alguns colegas que falam, não, doutor, foram juntados todos os documentos, a doutora não viu? Outro dia me perguntaram assim, doutor, foi juntado o quê? Agora, faltando alguns minutos para audiência? Porque até uma hora atrás, quando eu baixei todo o processo, não tinha nada. Aí entro eu no processo, boa noite, Damares. Doutor, não teve documento nenhum juntado, doutor, se deu o trabalho de conferir? Por quê, gente? Exatamente por isso, entendeu? Porque às vezes até a gente fica sem saber. Não é possível, tá? E aí, deixa eu ver aqui se o pessoal tá respondendo. Damares, seja muito bem-vinda, querida. Fica esse bendito negócio aqui das notificações subindo pra mim. Todo mundo já respondeu. E quem tá aqui comigo no YouTube, tá dormindo ou tá acordado? Me digam aí. Qual a sua maior dificuldade no ônus da prova? Saber de quem é a responsabilidade de comprovar, né? Medo do juiz inverter. Parte contrária, aproveitar a falha ou todas as anteriores? Me contem aí. Ah, tô gostando de ver. A maior dificuldade aqui no pessoal no YouTube é saber de quem é a responsabilidade e todas as anteriores. Medo do juiz, parte contrária, aproveitar a falha. Pois é, mas hoje vocês vão sair daqui, ó, sabendo tudo, gente. E você, Damares, conta aí pra mim, que eu também quero saber. Boa noite, São Paulo na área, Ana Freitas, seja muito bem-vinda. Tá muito frio aí em São Paulo ou tá calor? Ó, gente, então, exatamente isso. Todas as anteriores, a Damares aqui já falou. Ana, você já está inscrita na imersão Audiência Trabalhista na Prática? Pessoal que está aqui no YouTube, já está todo mundo inscrito, gente. Na nossa imersão de quinta-feira, às 20 horas, que vai ser um evento online gratuito, todo mundo inscrito. Para quem ainda não está inscrito, ó, o chat, a Ana já respondeu, todas as anteriores, profa. Para quem ainda não está inscrito, aqui no YouTube, tá ali, ó, no chat, é só clicar ali no link, você já vai conseguir se inscrever. E quem tá aqui no Instagram, é só clicar no link da bio que você também consegue se inscrever. Boa noite, Alex, seja muito bem-vindo. Ana tá dizendo que São Paulo é chuva e frio. Pois é, que na Bahia tá um calor que só, gente. E no Rio também diz que tá calor, porque eu sou carioca, mas eu tô na Bahia aqui, nas férias, aqui aproveitando com os meus sogros e meu marido. A Ana vai se inscrever agora. O Luiz colocou aqui uma pergunta. No caso, o juiz inverter a oitiva seria um cerceamento de defesa? Nem sempre, via de regra não, tá? Aí você vai saber aqui comigo, Luiz. Mas até o final eu com certeza vou te responder. Vou responder com a própria live, tá? Por quê? Você vai conseguir compreender aqui, senão a gente volta. Se eu não conseguir te responder, não, profa, você ainda não me respondeu o que eu queria. Me responde aqui, eu venho aqui e te respondo, tá? Boa noite, Eliane, seja muito bem-vinda, Rio de Janeiro, ó. Boa noite, Gu Oliveira, seja muito bem-vindo. Damares é Tocantins, é um sol para cada habitante. Pois é, aqui na Bahia também, é um sol para cada um. Tá, gente? Então,
Vamos lá voltar. Quando que o advogado não domina o ônus da prova? Então, não sabe o momento de requerer a inversão ou definição, faz perguntas que só ajudam a parte contrária, fica sem entender quando o juiz inverte a ordem dos depoimentos. Eu trouxe aquele exemplo de uma aluna minha, tá? E perde a confiança do cliente, que sai ali da audiência pensando: meu advogado não sabia o que estava fazendo, só pode. Boa noite, Gilberto, Marcelo, sejam muito bem-vindos, tá? E é isso que a gente não quer. E aqui, gente, tá a dor invisível. De quê? De não dominar o ônus da prova. É como advogar no escuro, é como se a gente tivesse com aquela visão totalmente turva, certo? Você fala, pergunta, insiste, mas não tem clareza do que efetivamente deveria provar e o que provar, certo? Boa noite, Ricardo. O Tiago colocou assim: geralmente a testemunha é essencial para comprovar o vínculo. Muitas vezes, Tiago, exatamente. Mas como se trata, de repente, ali de uma doméstica, nem sempre tem testemunha, certo? Doméstica, às vezes, tem muito esse problema, tá? De conseguir testemunha. E aí a gente tem outras formas de comprovar. Tá bom, Tiago? O Daí sim, já tá inscrito. Gente aqui que tá no YouTube, eu tô vendo menos curtida do que gente que tá aqui, hein? Quero mais curtidas de vocês. Compartilha com os colegas, pelo menos 5 advogados, hein? Por quê? Compartilha naquele grupo de advogados que você tem. Por quê? Tudo aquilo que a gente dá, o universo devolve pra gente em dobro. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é compartilhem, por favor, essas lives. Divulguem. Por quê? Quanto mais vocês compartilham, mais tempo eu fico aqui com vocês, mais conteúdo eu trago para vocês, e vocês podem me trazer bastante dúvidas que eu vou tirar de vocês, casos concretos, que eu adoro caso concreto, então eu adoro, tá? Então, exatamente isso, minha boca seca. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês a lógica da prática, da estratégia infalível do ônus da prova, tá? E eu dividi isso, foram em 4 ou 5 partes, agora eu fiquei na dúvida, tá? E aí eu dividi essa estratégia infalível do ônus da prova da seguinte forma: regra geral, que vocês têm que ter em mente, o que precisa ser ali de base para vocês, o artigo 818 da CLT e o 373 do CPC, que eles são idênticos, né? Copia e cola ali, tá? Que é o quê? O 818, ele vem ali mostrando fato constitutivo, o reclamante, significa o quê? O reclamante deve provar, tá? Fato impeditivo, modificativo e extintivo é ônus da reclamada comprovar. Então, vocês tenham isso em mente. Fato constitutivo é aquele que o reclamante trouxe na inicial, algo assim que não está onde? Lá na CTPS dele anotado. Ou, por exemplo, ele está pedindo um reconhecimento de vínculo, porque sequer a CTPS dele foi anotada. Ou ele está alegando ali diversas outras coisas. Um elastecimento da jornada, ultrapassava aquela jornada estabelecida, não conseguia usufruir o intervalo, tá? E tá lá o registro. Então, isso é um fato constitutivo. O fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a reclamada tem a obrigação de comprovar. Boa noite, Elisângela, seja muito bem-vinda. A Damares já trouxe aqui uma perguntinha que eu vou deixar pro final, tá, Damares? Pra gente falar. Então, gente, o primeiro passo é que vocês precisam ter em mente ali, tá, da estratégia infalível do ônus da prova, é exatamente isso aqui. Regra geral 818 da CLT, tá? Vocês tem que estar ali, ó, coladinho com vocês. Quero saber de quem é o ônus da prova. Entra no artigo 818, que ali vai ajudar vocês. Mas aqui é a direção que eu já dou. Fato constitutivo, o ônus da prova é o reclamante. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo, tá? É da reclamada. Ela precisa demonstrar. E eu vou trazer exemplos práticos aqui para vocês, tá bom? Inclusive, com súmulas do TST, casos bem práticos mesmo. Boa noite, Eunice, seja muito bem-vinda. Subiu, gente, a nossa segunda enquete aqui? Ou ainda não? Não, ainda não. O Thiago colocou: uma das dificuldades é a comprovação das horas extras. Então, Thiago, você vai saber exatamente, porque eu vou falar isso
É agora que eu vou falar, tá? Exatamente agora. Mas antes, deixa eu pedir para vocês, antes da gente falar sobre o ônus da prova, na parte de horas extras e intervalo, me respondam aqui a enquete que a minha equipe já colocou. E já tem o pessoal aqui, ó, tá super engajado, todo mundo respondendo. Você já perdeu uma ação, uma reclamação trabalhista ali por não dominar o ônus da prova? Aí eu quero saber se já aconteceu. Para você que tá aqui no Instagram, me respondem, por favor. Tá? E quem tá aqui no YouTube também já vai votando aí. Nunca passei por isso. Não, mas tenho medo. Sim, já aconteceu comigo. Quero saber aqui de vocês. Se vocês já tiveram algo, já perderam alguma reclamação justamente por não dominar o ônus da prova. Porque, gente, o ônus da prova é essencial que o advogado trabalhista, principalmente, saiba, tá? Eu, assim, devido a eu ter muita dificuldade, eu busco aqui trazer para vocês exatamente porque quanto mais conhecimento eu trago para vocês, mais eu aprendo, sabia? E sempre que vocês assistirem uma live dessa, tentem fazer um exercício. Quando vocês saírem daqui ou amanhã, assistam novamente e tentem fazer o seguinte exercício: escrever para ver se vocês conseguiram identificar. Pegar uma inicial sua, colocar lá os pedidos e verificar de quem é o ônus da prova de cada um daqueles pedidos. Isso vai facilitar vocês chegarem na sala de audiência dominando, tá? Boa noite, Michele. A Damares tá dizendo, nunca passei por isso. Que bom, então, ó, aqui tá, sim, já aconteceu comigo, não, mas tenho medo e nunca passei por isso. Muito bom. E aí o Thiago até trouxe, né, que uma das dificuldades é a comprovação das horas extras, mas a gente vai falar disso agora. Quem tá aqui no Instagram comigo, por que não tá falando comigo? Tá todo mundo dormindo? Só a Damares que tá aqui, ó, no maior bate-papo comigo, que eu gosto assim, pra eu poder não me sentir sozinha, entendeu? Eu fico carente, acho que eu não tô ajudando, acho que o pessoal tá dormindo. Vamos beber uma água enquanto isso. E já vão colocando também se vocês tiverem dúvidas, gente, porque eu vou responder ao final, tá? E aí, chegando nessa parte das horas extras. Horas extras, intervalo, tem lá a súmula 338 do TST, tá? Via de regra, gente, o ônus da prova é do reclamante, mas se a empresa com mais de 20 empregados não apresentar os cartões de ponto ou apenas juntar ali cartão de ponto britânico, o ônus vai ser dela. E aí é o que eu sempre falo para vocês. O ônus da prova, ele é igual uma bolinha de ping-pong. Por quê? Quando o reclamante vai lá e coloca na inicial pedido de horas extras, tá? E ele já sabe que aquela empresa ali tem mais de 20 funcionários. O ônus da prova ali, via de regra, vai iniciar o quê? Com ele, porque afinal de contas ele precisa comprovar que ele ficava até depois daquele horário contratado, aquele horário contratual. Mas se porventura a empresa não trouxer os cartões de ponto, tá? Ou juntar um cartão de ponto britânico. O que é o cartão de ponto britânico? É aquele cartão de ponto, tá? Que tá assim, de 8 às 17, todo santo dia. 8 às 17, 8 às 17, 8 às 17. Ou o cartão de ponto britânico à brasileira, que é o que o querido professor Rodolfo Pamplona, que é baiano, tá? E juiz também do TRT5, ele costuma utilizar essa expressão. Cartão de ponto britânico à brasileira, que é aquele assim, ó, 5 minutos, minutos residuais ali de 5 minutos no início e 5 minutos no final. Pra quê? Pra não ultrapassar os 10 minutos e a empresa não ter que pagar aquelas horas extras, certo? Boa noite, Regina, boa noite, Fabrício, meu aluno querido. A Damares, olha, gente, ela tá fazendo janta e tá assistindo a live, tá? Então ela também tá falando comigo, tá fazendo a janta pra poder o marido daqui a pouco, o marido, a esposa não reclamar, não é mesmo? Tá? Aqui no YouTube tá dizendo que a minha conexão tá instável. Me fale aí como é que tá, que eu tô tentando manter aqui, tá dando aguardo, estamos tentando reconectar. Se tiver ruim, gente, já vão me colocando aqui. A equipe colocou, pessoal, logo após encerrarmos a oportunidade para a nova turma
no VDA as lives vão sair do ar. Aproveitem essa oportunidade. Aí, ó, o pessoal falou que travou. Tô esperando aqui antes de falar com vocês. Tá, gente? Aqui no Instagram tá normal. No YouTube é que a gente teve essa queda aí do... Por aqui travou alguém mais. Equipe, já coloca aí que a gente já voltou, mas eu percebi que deu uma queda aqui que o YouTube tá reclamando aqui. Eu tô vendo. Benício disse que tá aguardando. O Daí também. Acho que agora voltou. Estamos com problemas técnicos. A equipe já sinalizou aqui. Regina, seja muito bem-vinda. Sim, travou. Ah, a Regina falou que travou sim. Por isso que ela veio aqui pro Instagram. No Instagram tá normal, gente. É verdade. Mas não tem problema. Bora continuar aqui, né? Gilberto, tá sendo perfeito para meu aprendizado. Estou iniciando na advocacia agora. Que bom. Que bom, gente. Fico muito feliz, tá, Gilberto, que tá conseguindo ajudá-lo. Há quanto tempo você tá advogando na área trabalhista? Já vi que você tá iniciando na advocacia agora e já começou direto na trabalhista? Benício, obrigada pelo feedback. Bom, mas a gente já acredita aqui que a gente já... Que a internet é a mesma, vai entender, né? Ontem o bendito Instagram resolveu cair e o YouTube continuou normal. Aí hoje o YouTube tá com essa instabilidade, mas já tá voltando. Ó, sai Uruca, vai pra longe. Tá travadíssimo o que a minha equipe tá dizendo aqui. Deixa eu ver se... O problema é que eu não posso nem mexer, porque senão eu fecho a live do YouTube. Boa noite, Osana. Seja muito bem-vinda, querida. Deixa eu fechar aqui as outras coisas pra ver se de repente tem muita coisa aberta. Eric, boa noite. Vejam aí, gente, se melhora. Ana também falou que lá travou. Osana tá dizendo que aqui que lá travou, mas aqui tá bom, né? Então tá ótimo. A equipe tá pedindo pra entrar no mesmo link novamente. Deixa eu ver aí. Mas bora continuar, gente, ó. Quem não tá conseguindo acessar aqui pelo YouTube, tá travando, vem aqui então pro Instagram, que eu vou continuar por aqui, tá? Pra poder, ó. Gilberto falou, eu estou em fase de aprendizado. Ah, que legal, foi agora, maio. Eric, eu não consigo sair e voltar pro mesmo link sem encerrar a transmissão. Vou tentar aqui dar um F5. Ó. Aqui pra mim saiu, tá? Do YouTube. Boa noite, Paula. Seja muito bem-vinda. Vamos ver aqui se vai voltar. Não, Ana, coloca aí, gente. Manda aqui pro YouTube, tá? Que aí eu já... Ou se preferirem, eu posso abrir um outro link no YouTube. Boa noite, boa noite. Só resolvendo aqui travado. O Raí acabou de colocar. Fiz o teste. Deixa eu tentar sair e voltar. Enfim. Deixa eu ao vivo aqui. Aqui o sinal pra mim tá, continua da mesma forma, tá? Então vamos continuar, gente, aqui pelo Instagram. Equipe, então pede pro pessoal vir aqui pro Instagram, tá? Porque aqui tá dando só o YouTube que a gente tá com esse probleminha.
pede pro pessoal vir pro Instagram, então. E aí vamos, então deixa o pessoal ir chegando aqui. Vocês me perdoem pra gente poder falar exatamente sobre a questão das horas extras, intervalo, ali referente à súmula 338 do TST. Deixa, a Raí já tá aqui. Isso, Raí. Venham pra cá, gente. Ivo, boa noite, seja muito bem-vindo. Já compartilha aí com os colegas, dizendo, ó, a gente já tá por aqui já. Tá? Isso, pra gente poder falar mais. Gente, a gente parou aqui na questão exatamente do quê? Das horas extras, que inclusive quem perguntou foi Tiago. Deixa eu ver aqui. Tiago, ele falou que uma das dificuldades é a comprovação das horas extras. Exatamente. Por quê, gente? Justamente por conta da questão de quem é o ônus da prova nesse quesito de horas extras e intervalo, não é mesmo? E aí eu trouxe aqui pra vocês. Travou. Ah, tá. Eu trouxe aqui pra vocês que, via de regra, o ônus da prova vai ser do reclamante, tá? Mas, se vocês souberem, a empresa tem mais de 20 empregados, ou a empresa não tinha mais de 20 empregados, mas ele, o reclamante, todos os funcionários registravam, ou o reclamante registrava o ponto todo santo dia, tá? Ou, se a empresa não apresentar os cartões de ponto, nesse caso, tendo mais de 20 empregados, ou simplesmente pelo fato dela ter menos, mas possuir cartão de ponto, ou então ela não juntar os cartões de ponto, o ônus da prova vai ser dela, tá? Quer dizer, ou ela junta cartões de ponto britânico, como a gente falou um pouquinho antes, o ônus da prova vai ser dela. Então, nunca vai ser aquela questão, é o que eu digo. O ônus da prova é igual uma bolinha de ping-pong. Uma hora tá com o reclamante, outra hora tá com o reclamado, uma hora tá com o reclamado, outra hora está com o reclamante. Então, precisa sempre ficar atento. Por quê? Como tem lá dentro do dossiê, no nosso kit start trabalhista, que diz que tem lá o quê? O dossiê do processo, onde você pega e coloca quais são os pedidos. Ah, tem justa causa, tem horas extras, tem intervalo. Aí do lado você vai colocar ônus da prova das horas extras, via de regra do reclamante, ônus da prova da justa causa, reclamada, ônus da prova de dano moral, reclamante. Quando a empresa apresenta a tese defensiva, aí você verifica se manteve aquele ônus da prova daquela forma ou não, tá? Boa noite, minha sobrinha querida, Lohane, Glauci, Priscila, Enio, sejam muito bem-vindos à nossa live, tá? Então, tudo vai depender. E aí, para isso, a gente também tem lá dentro do Kit Start o nosso dossiê, que vocês conseguem esmiuçar essa questão e levar sempre para sua audiência, para que você não fique em dúvida, tá? Sobre a questão do ônus da prova. Porque você vai ter aquela tabelinha ali, você vai levar e vai servir exatamente como um lembrete para você sobre todo o processo, onde você vai visualizar ali facilmente, tá? E aí, gente, um outro exemplo, vocês me perguntaram sobre a questão das horas extras, já trouxe aqui para vocês a justa causa. O ônus da prova, via de regra, é da empresa, tá? Por quê? Porque ela se trata de um fato impeditivo do direito ao recebimento das verbas rescisórias. Ou seja, ela impede, a justa causa, ela impede que o trabalhador receba aquelas verbas rescisórias. Por isso, o ônus da prova é da empresa. Ela precisa comprovar que aquele trabalhador cometeu uma falta tão grave que não tinha como dispensá-lo motivadamente. Foi motivadamente, e aí ela vai precisar comprovar, seja através de investigação, seja através de testemunhas, seja através de câmeras, ela vai precisar comprovar. Tá? Então, via de regra, o ônus da prova na justa causa é da empresa. Rescisão indireta, o ônus da prova vai ser ali do reclamante. Por quê? Porque se trata de fato constitutivo do direito do autor. Ou seja, ele alega ali que a empresa descumpriu de alguma forma o contrato, alguma cláusula contratual. Logo, gente, se precisar comprovar tais descumprimentos, ele é que precisa comprovar, tá? Ele que vai precisar comprovar esses descumprimentos contratuais. Por isso que na rescisão indireta o ônus da prova é do reclamante,
tá? É o oposto, a justa causa não é a empresa. Por quê? Porque a empresa deu uma justa causa no trabalhador, na rescisão indireta, é o trabalhador dando a justa causa na empresa. É isso, tá? E aí ela precisa comprovar, seja porque a empresa não tá repassando ali o FGTS, não tá recolhendo, seja porque aquele trabalhador faz horas extras de forma habitual, não recebe, tá? Não está conseguindo tirar o intervalo todo santo dia ou muitas vezes na semana, tá bom? Então, isso são os descumprimentos contratuais, tá? E o outro exemplo que eu trago para vocês é a respeito da dispensa discriminatória, que consta lá na súmula 443 do TST. A empresa deve provar que havia outro motivo, que aquilo ali não se trata de dispensa discriminatória. A regra geral, nessa questão aqui da súmula 443 do TST, a regra geral é que o ônus é da reclamada. Ou seja, se o empregado ele for ali portador de doença grave, que gere estigma ou preconceito, sempre vai se presumir que essa dispensa ela foi discriminatória. Aí a empresa vai competir o quê? Comprovar que teve ali um motivo técnico, econômico, financeiro ou até mesmo disciplinar para aquela demissão, tá? No entanto, se a empresa ela não tinha conhecimento da doença daquela pessoa, o ônus vai ser do reclamante, mas ela vai precisar comprovar de que ela não fazia ideia daquela suposta doença, tá? Aí vai passar o ônus para o reclamante, o ônus vai passar a ter essa obrigação. E aí a gente tem diversas outras súmulas, do tipo a súmula 32, abandono de emprego, o reclamante deve provar que tentou retornar à empresa e a empresa não aceitou. A súmula 12, que é a respeito das anotações da CTPS, tá? O ônus é do reclamante. Por quê? Porque se presume que as anotações ali são corretas. Por quê, gente? Porque a anotação ela já vai presumir essa veracidade. Então, se o empregado ele alega que tinha ali algo que foi anotado de forma incorreta ou que aquela função que ele efetivamente exercia não foi anotada, ele vai ter que provar tal alegação. Então, a anotação, via de regra, é considerada uma prova pré-constituída pela empresa, tá? E o terceiro ponto, gente, que a gente vai chegar aqui, que a gente já falou 2 pontos, tá? Justamente, a estratégia infalível do ônus da prova. A primeira regra geral que vocês precisam ter em mente é o artigo 818 da CLT, acumulado com 373 do CPC. Ambos são idênticos. E aí eu trouxe para vocês aqui exemplos práticos, tá? Com as súmulas do TST. O terceiro ponto é exatamente o segredo estratégico. O ônus da prova, ele não é somente ali regra processual. Ele, na verdade, é uma arma para guiar o seu rol de perguntas, tá? Você saber produzir um rol de perguntas infalível, definir se você vai precisar ali fazer prova ou contraprova, do tipo, eu vou precisar produzir quais tipos de prova? Uma prova documental, uma prova digital, uma prova testemunhal, pericial, tá? E saber se você se deverá requerer a inversão ou a definição do ônus da prova. Exatamente isso. Boa noite, Iris, seja muito bem-vindo. E o quarto item é o momento certo para vocês pedirem essa inversão do ônus da prova. Quando eu falo em inversão ou definição, é porque se o trabalhador está pedindo... Eu fico mexendo na minha perna, gente, aí balança a cadeira, a mesa, né? Deixa eu desligar aqui que alguém tá me ligando para não ficar ruim. Se, por acaso, você tá requerendo ali, essa pessoa tinha supostamente um cargo de confiança, mas, na verdade, ela tinha horário de entrada e horário de saída, ela não registrava o ponto, tá? Mas ela tinha aquele controle, ela não tinha poder de gestão, ela não podia advertir, ela não podia demitir, ela não podia admitir. Ou seja, você está querendo ali descaracterizar esse cargo de confiança, tá? Então, na verdade, ali se trata o quê? Não de uma inversão, longe da prova, sim de uma definição. Mas os juízes, eles acabam utilizando essa expressão de inversão, porque a inversão é quando o ônus era meu e passou a ser do outro. Aí, ok. Mas se o ônus já é da empresa, do tipo a justa causa, o ônus de comprovar é da empresa. Por que eu vou falar em inversão do ônus da prova?
mas esse é o termo que os juízes costumam entender e tá tudo certo, eles vão continuar compreendendo, tá? Mas o termo correto, se você for falar ali de justa causa, é pela definição. O Gilberto tá colocando uma pergunta aqui, que eu vou responder, Gilberto, ao final, tá? Já tô terminando aqui. Então, gente, qual é o momento certo para vocês pedirem essa inversão? O ônus da prova, ele é matéria de audiência, para quem não sabe, e não para ser inserido em tópico na petição inicial, que eu vejo, ó, aos montes, tá? O juiz, ele deve definir a distribuição do ônus antes mesmo de iniciar a instrução, tá? É por isso que também é tão importante que vocês saibam identificar de quem é o ônus da prova de cada um dos pedidos, para que vocês já mencionem isso antes da instrução. E, se indeferir o seu requerimento de inversão, registre em ata ali os seus protestos. Isso vai te resguardar em um futuro recurso, tá? Aí, gente, deixa eu beber aqui a água, porque minha garganta começa a ficar muito seca, muito seca. E justamente por conta disso tudo que eu tô aqui contando pra vocês, eu já vi diversos advogados perderem ações justamente porque não sabiam identificar de quem é o ônus da prova. Mas eu também já vi os meus alunos do método VDA, vivenciando e dominando as audiências, reverterem situações. E aí, gente, eu trago pra vocês um caso que eu estava assistindo uma audiência quando uma advogada da Light tinha ali, como nos pedidos, tá? Um dano moral. E o dano moral, o ônus da prova, é do reclamante. Por quê? Ele está dizendo que ele sofreu aquele dano moral. Então, é um fato constitutivo do direito daquele autor. Logo, ele precisa comprovar. E para que a reclamada vai querer fazer perguntas sobre um dano alegado pelo reclamante? Para ele, se ele não fez prova ainda, tá? Ou seja, ela resolveu perguntar quando o juiz perguntou para ela: doutora, é isso mesmo? A doutora vai fazer prova, vai produzir prova para o reclamante? Dano moral, o ônus é dele. Sim, excelência, eu preciso fazer esse tipo de pergunta porque eu sou correspondente e o advogado mandou fazer essa pergunta. Gente, pelo amor de Deus, tá? Você não vai ficar fazendo prova para o outro. Você só tem que fazer prova daquilo que o ônus, a obrigação de comprovar é sua, tá bom? E aí, ainda estava no início da audiência. Por quê? Depoimento do reclamante foi o primeiro depoimento a ser ouvido. E aí ela começa a perguntar coisas que o reclamante precisa comprovar. Quando o juiz ainda deu um toque, mas a advogada continuou, o juiz falou: quer fazer prova? Então vamos fazer prova. E aí o juiz começou, a perguntar, a explorar, e com isso, o que acontece? O juiz vai valorar aquilo ali. Por quê? Porque como aquele reclamante realmente sofreu aquele dano, ele começa a trazer a carga emocional. E quando ele traz a carga emocional, o juiz valora isso, tá? O juiz vai avaliar se realmente o que ele está contando é verdade. E dependendo da forma como é contada, ele consegue transmitir essa veracidade. E pelo jeito ele conseguiu, porque ele foi sequestrado, ficou preso, ficou dentro de um local lá confinado com bandidos. Então você imagina como ele não transpareceu isso para o juiz. E aí o juiz perguntou para ele, perguntou pro preposto, que não sabia falar uma coisa com outra, perguntou para as testemunhas, antes mesmo do reclamante, do advogado do reclamante querer perguntar, entendeu? Tá? E aí o que eu falo, muitos alunos meus, gente, travavam só de pensar na questão do ônus da prova. Mas depois de treinarem ali comigo, utilizando o dossiê que tem dentro do kit start trabalhista, eles passaram a mapear cada pedido e já chegam ali na audiência sabendo exatamente de quem é a obrigação de comprovar o quê. A primeira coisa, quando eu vou fazer a preparação com os meus alunos, quais são os pedidos, e eu vou esmiuçando com eles de quem é o ônus da prova. Eles já me enviam um arquivo e tem ali, eu vou batendo com eles. Não, olha, isso aqui tá certo, não, isso aqui não tá certo. É por isso, por isso, por isso. Seja muito bem-vinda, Wanda. Vi que acabou de começar a me seguir. Seja muito bem-vinda ao nosso perfil. E deixa eu perguntar, Wanda já tá inscrita na imersão Audiência Trabalhista na Prática? O link, tá na bio, tá? É um evento 100% online e gratuito. E aí, gente, quando esses meus alunos, eles já chegam ali, já sabendo, eles já treinam, tá? Utilizam o dossiê,
passam a mapear cada um desses pedidos, chegando lá na sala de audiência, identificando, já sabendo de quem é a obrigação de comprovar o quê. Tá? O resultado disso é, você passa mais confiança para o juiz, você passa a ter respeito da parte contrária, porque ele já te vê de outra forma, porque você já chega chegando, tá? E o cliente, ele sai satisfeito, porque afinal de contas, ele percebe no seu tom de voz, na sua postura, que você realmente domina aquilo ali que você está fazendo, que você foi para aquela sala de audiência sabendo o que você estava fazendo, tá? E o que eu te entreguei aqui hoje, gente, é somente a ponta do iceberg, bem como tudo que eu venho aqui mostrando para vocês nessas lives de aquecimento, tá? E na imersão audiência trabalhista na prática, que vai acontecer na quinta-feira agora, no dia 28, às 20 horas, Valdiza, seja muito bem-vinda, eu vou abrir o método completo. Como você vai mapear ali todos os pedidos antes da sua audiência, como alinhar o rol de perguntas ao ônus da prova, como lidar com as inversões inesperadas do tipo que eu te contei lá no início da nossa live, certo? Como vocês vão transformar o ônus em estratégia para sair da audiência ali no controle, sem perder esse controle, tá? E se você achou essa live valiosa, achou que te ajudou em algo, tá? Saibam que na imersão audiência trabalhista na prática, você vai ter acesso ao método que eu formei ao longo de mais de 10 anos e que eu realizei mais 3.000 audiências, tá? E eu repito, ou você vai estar comigo, ou você vai continuar entrando na sala de audiência com medo de travar quando o juiz pedir ao reclamante que saia da sala de audiência e aguarde ser chamado. E você tá ali, tipo, não faz a menor ideia do porquê o juiz manda esse seu cliente sair dali, se você estiver pelo reclamante, é claro. Tá? E se você estiver pela reclamada, pior ainda, né? Você vai falar, ué, gente, eu queria ouvir o reclamante, o juiz mandou ele sair, por que ele fez isso? Tá? E aí, gente, recapitulando tudo que a gente viu aqui antes de eu responder as perguntas, eu não esqueci, tá? O ônus da prova, o que eu falei aqui com vocês hoje, o ônus da prova não é detalhe, é a chave para uma audiência bem sucedida. Quem não domina produz prova até para a parte contrária, não é o que eu quero ver aqui. E quem domina, gente, ganha o jogo, tá? Porque se você não dominar, você vai acabar fazendo gol contra. Mas quem domina ganha o jogo, porque sabe exatamente como fazer, quais perguntas fazer, quais provas produzir, tá bom? E não vai ficar fazendo prova para a parte contrária. Então, gente, não percam, no dia 28, às 8 horas, a nossa imersão audiência trabalhista na prática. É um evento 100% online, 100% gratuito. O link tá aqui, ó, na minha bio, para quem tá... Eu vou explicar, Anaísa, eu vou responder todas as perguntas. E já, ó, que mesmo que hoje o YouTube tenha dado esse problema, tá? Vocês já ativem o sininho lá para vocês poderem participar da nossa imersão, tá bom? Ative ali o lembrete e já garantam a vaga de vocês agora mesmo. É o que eu sempre falo, a audiência não é loteria, quem tem método tem controle da sala de audiência, tá? Vamos lá as perguntas. Deixa eu voltar aqui. Tiveram algumas perguntas. Depois, Benício, me fale aí se eu conseguir responder, que o Benício, eu vou voltar aqui no YouTube, que eu ainda tô com o YouTube aberto. As perguntas eu consigo trazer aqui. Cadê a pergunta que ele fez? No caso, juiz inverter a oitiva, seria um cerceamento de defesa? Não seria um cerceamento de defesa aqui nesse caso, tá, Benício? Por quê? Porque o juiz aqui, na verdade, ele vai inverter se ele identificar ali na hora da audiência que o ônus da prova ali é da reclamada ou é do reclamante. E aí, ele invertendo, ele vai precisar fundamentar, ele vai precisar justificar nesse caso. E aí, o que você pode fazer? Se você não entender que ali o ônus da prova seria daquela outra parte, você vai falar, excelência, pela ordem, por qual motivo está havendo a inversão, por qual motivo está invertendo a oitiva de testemunha, que foi o que aconteceu na audiência de uma das minhas alunas, tá? Porque o ônus da prova ali, o juiz identificou que era da empregadora. Logo, ele, ao invés de começar ouvindo
a reclamante convidada, a testemunha convidada pela reclamante, ele começou pela reclamada. Por quê? Quem passou a ter que fazer prova foi a reclamada. Logo, a testemunha da reclamante só fica ali para contraprova. Ou seja, se a empresa fizer prova daquilo ali que ela está alegando, se a reclamada fizer prova, eu vou ouvir minha testemunha. Se a empresa não fizer prova, eu não preciso ouvir minha testemunha. Por quê? Para que eu vou ouvir minha testemunha se a empresa não se desincumbiu do seu ônus da prova, tá? Entendeu, Benício? Veja se eu consegui ajudar para você. O Tiago falou, geralmente a testemunha é essencial para comprovar o vínculo. Vai depender também, tá? O ideal mas você tem outras formas de comprovar. Seja através de geolocalização do celular, seja através de uma expedição de ofício para algum tipo de transporte coletivo e muitas outras formas que eu ensino dentro do meu método, o Vivenciando e Dominando as Audiências, tá? Aí deixa eu ver se teve mais perguntas aqui no YouTube, que eu venho aqui agora pro Instagram. Tá? Não. Então vamos voltar aqui pro nosso Instagram aqui para eu olhar as perguntas. Eu tinha pergunta desde lá de cima. Pera lá. Eita, tá voltando tudo. Sobre as colocações da Damares, ela disse que eu já consegui responder, que bom. A Damares colocou assim, gente, na audiência que você fez a análise, a juíza começou as perguntas para reclamante, depois reclamada, testemunha da reclamada, depois dispensou a oitiva da testemunha da reclamante. Tinham 3 testemunhas, ouviu por uma insistência nossa, exatamente. Porque nesse caso, a juíza, com certeza, pela audiência que eu assisti, eu percebi que ficou totalmente comprovado. Logo, para que ouvir a testemunha do reclamante? Não, eu, advogado do caso, não entendi que ficou totalmente esclarecido. Então, para evitar que a segunda instância, né, se porventura houver um recurso e acabar havendo uma reforma, você ali já produziu todas as provas. E se o juiz quiser indeferir, você vai constar o quê? Os seus protestos, tá? E foi como constou lá que eu vi. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Pera lá. Aqui. Opa. Meu dedo agarra. Gilberto perguntou, professora, um cliente me procurou para ajuizar uma ação de reconhecimento de vínculo. O mesmo foi contratado como MEI. Porém, eu sempre faço print. Porém, faz atribuições de CLT. Ele é empregado, né? Será a minha primeira causa. Aqui nesse caso, Gilberto, o ônus da prova aqui é dele. Ele vai precisar comprovar todos os requisitos do vínculo, todos os requisitos que ele realmente era um empregado e não um MEI, tá? E aí como é que você vai comprovar isso? Através, ali, você já vai identificar de quem é o ônus da prova. É do reclamante. E das perguntas que você vai fazer. Você vai precisar o quê? Testemunha, de repente uma geolocalização, como eu estava falando ali, para demonstrar que todos os dias, naquele mesmo horário, ele estava ali, extratos bancários, tá? E se você precisar, Gilberto, de uma consultoria individual para a gente falar sobre essa audiência, tá no link da minha bio, tá? E a gente vai falar sobre tudo. A gente vai pegar, eu vou te falar as perguntas que você pode fazer ali, como que você vai montar isso tudo, tá bom? Aí, essa consultoria, ela tem duração de 1h30, tá? E você ainda recebe, tem um bônus que agora eu não vou me lembrar. É um mapa das audiências, não é isso, equipe? Depois me confirma aqui, só para eu não falar errado pro Gilberto. E já mandem para ele o link da nossa consultoria, que com certeza vai ser de suma importância pro Gilberto. E, Gilberto, a gente tem o nosso kit Start trabalhista, que também vai te ajudar muito. Tem estrutura de iniciais, tem estrutura de defesa, réplica, contratos de honorários, declaração de hipossuficiência, procuração, tem tudo lá dentro que vai te ajudar muito nesse primeiro momento. A Naísa colocou assim, deixa eu até perguntar aqui também, Naísa. Só não entendi como pedir a inversão. Tem que explicar ao juiz o pedido de inversão ou basta pedir? Dá um exemplo, tá? Como pedir a inversão? Você já vai chegar ao quê? Se você tem um dossiê,
Você tem lá o kit start trabalhista, tem, dentro do dossiê tem assim, pedidos. Na coluna do lado tem ônus da prova. Você vai colocar todos os pedidos, vamos supor. Tem horas extras, tem o justa causa, tem o... justa causa não, tem o reconhecimento de vínculo, tem o danos morais, tem horas extras. Aí, para a questão das horas extras, de quem é o ônus da prova, enquanto você só tem a inicial, você está atuando pelo reclamante, o ônus da prova vai ser do reclamante, tá? A questão do reconhecimento de vínculo, o ônus da prova é do reclamante. Dano moral, o ônus da prova é do reclamante. Aí, quando você tiver acesso à defesa, você vai verificar quais são as alegações da defesa. Aí é uma outra coluna. A reclamada, ela juntou os cartões de ponto. Então, o ônus da prova permanece aqui comigo. A empresa trouxe os cartões de ponto, porém, eles são pontos britânicos, horários ali fixos, de 8 às 18 todo santo dia. Aí você vai alegar o quê? A súmula 338 do TST. Tá? E aí, como é que você vai requerer essa inversão? No dia da audiência, depois que você tiver com esse seu dossiê todo preenchido, você já vai ter identificado quais são os pedidos cujo ônus da prova é da empresa e cujo ônus da prova é do seu cliente. Aí vamos supor que tem ali uma justa causa. Você vai chegar na sala de audiência, o juiz vai pegar os seus dados, verificar se os reclamantes e reclamados estão ali e vai perguntar: doutores, quais provas tem que produzir? Bora, vamos para a instrução. E aí, nesse momento, antes de começar a instrução, você vai, excelência, pela ordem. Isso a gente aprendeu ontem, né, Isa? Principalmente essa parte de como você vai interromper o juiz. Excelência, pela ordem. Considerando que tem um pedido aqui de nulidade de justa causa, o ônus da prova é da empresa e, pelo que eu pude verificar, não tem aqui documentação para comprovar. Então, eu gostaria de requerer a inversão do ônus da prova, para que os depoimentos sejam invertidos. Você não precisa falar sobre a ordem dos depoimentos, que o juiz já sabe, tá? Mas você precisa já dar esse start. Por quê? Pode acontecer do juiz fazer, como eu dei aqui no exemplo? Pode. Já aconteceu, acontece muitas vezes. Mas tem juízes que não. Tem juízes que dizem assim, ó: não, doutor, o depoimento vai acontecer de qualquer jeito. E aí, você tendo técnica, o que você vai fazer? Não, excelência, pela ordem. Eu aqui só preciso fazer contraprova, não preciso fazer prova. Então, isso é de suma importância, que haja a inversão do ônus da prova, porque em audiência que deve acontecer a distribuição do ônus. Tá? Então, é nesse momento, não é uma decisão surpresa lá em sentença que vai acontecer. E aí, o juiz, ele vai se portar. Não, doutora, eu entendo aqui que a gente deva prosseguir com a ordem natural dos depoimentos. Você vai pegar e vai constar: excelência, pela ordem, consta aí que o meu entendimento, que eu aqui, na verdade, só precisaria fazer contraprova, consta os meus protestos, que eu discordo. Ah, não, doutora, isso não tem prejuízo nenhum. Tá bom, excelência, tem prejuízo porque eu poderia não ouvir a minha testemunha, porque afinal de contas eu só estou aqui para fazer contraprova e não prova. E aí, o que você vai pensar? Aline, eu devo fazer, eu devo ouvir minha testemunha mesmo nesse caso? Aí eu ouviria, mesmo que você esteja pelo reclamante e comece sendo ouvida a sua testemunha. Sabe por quê? Porque se o juiz disser que ele não vai inverter o ônus e você, por decisão sua, não ouvir a testemunha, não haverá seios de defesa por você não ouvir sua testemunha, porque afinal de contas, o juiz permitiu que você produzisse todas as provas, tá? Então você vai precisar, a minha sugestão e o meu conselho é de que você ouça, sim, mesmo que você esteja ali apenas para contraprova. Mas se acontecer do juiz inverter esse ônus, inverter a ordem dos depoimentos, aí você pode tomar essa decisão com mais segurança. Bom, a empresa, ela não se desincumbiu, ela não comprovou aquilo ali que ela precisava. Então, eu não vou ouvir minha testemunha, porque eu não vou fazer gol contra mim. É assim, tá? Naísa, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Depois coloca aqui pra mim, pra eu poder saber. Deixa eu ver aqui. A Ana Maris falou que tá tudo certo, as colocações estavam bem nesse sentido, mas não entendi o porquê a juíza não queria ouvir. Inclusive, ela disse que o ônus era da reclamada. Exatamente, Damares.
Ela não queria ouvir por quê? Você estaria ali, é o que eu falo, fazendo gol contra, se essa sua testemunha fala algo contrário à tese da sua cliente, entendeu? Então é por conta disso, tá? A questão das horas extras, como se trata de empregado doméstico, ali também a obrigação de comprovar é da empregadora, tá bom? Ah, ela ficava até mais tarde. Ela conseguiu ali, de uma forma ou de outra, através da própria testemunha da reclamada, pelo que eu me recordo, confirmar que ela ficava à disposição, tá? Mas eu também, no seu caso, para evitar qualquer tipo de entendimento diverso, eu também ouviria para essa questão de que a sua cliente ficava ali de sobreaviso, que ela ficava a madrugada inteira, ela ia acudir a empregadora, tá? Não achei que foi errada a sua postura, não. Até porque esse foi o entendimento da juíza. A segunda instância pode não entender dessa forma, tá bom? Gilberto colocou, obrigada, professora, já criei expectativas para o dia 28. Dia 28 de setembro, dia 28 agora, nossa imersão, muito bom. Exatamente. Tá todo mundo já inscrito, né? Gosto assim. O Raí, ele colocou aqui, última audiência que fiz, ao verificar a defesa, percebi fatos impeditivos e o juiz nem quis ouvir a testemunha do reclamante. Exatamente. Quais eram os pedidos, Raí? Me conta aí. Tá? Por quê? O juiz não quis ouvir. Mas se você verificar que ainda tá faltando algo, você vai justificar. Excelência, eu concordo até com o seu entendimento, mas tem tal pedido que a prova não ficou. E aí, veja qual vai ser a reação desse juiz. Que ele pode falar, não, doutor, teve prova sim. Aí ele vai te mostrar onde teve prova. Senão ele vai falar, fica a seu encargo, fica à vontade. E se o juiz insistir em deferir, só conte os protestos e tá tudo certo, tá? A Anaísa disse que conseguiu explicar, ótimo. A Damares, mas a reclamada nesse caso é o espólio, sim. É o espólio, não. Tem um representante aí pelo espólio, que é inventariante, que foi a pessoa que participou da audiência, tá? Nesse caso, foi inventariante, que estava representando ali o espólio. Caroline, seja muito bem-vinda. A gente ultrapassou e muito, né? Já tem 1h15 aqui de live, numa coisa que era para acontecer só 30 minutinhos, né? Quero agradecer demais a participação de vocês. Espero que tenha ajudado a todos vocês. E deixa eu já contar qual vai ser o nosso tema de amanhã. O Marcos trouxe aqui um caso. Vamos lá olhar o caso do Marcos. Marcos trouxe assim. Tive uma audiência de instrução e o reclamante, que é idoso, levou um papelzinho. Já tô rindo antes de continuar, peraí. Tive uma audiência de instrução e o reclamante, que é idoso, levou um papelzinho com a data que iniciou e terminou o vínculo. E o advogado da parte pediu à juíza para colocar em ata o que fazer. A audiência era presencial, Marcos? Porque olha só, o seu cliente era idoso. Não tem nada que diga esses dados, apesar que era um reconhecimento de vínculo. Deixa eu ver. Era um reconhecimento de vínculo? Marcos, me conta aqui. Por quê? Se não era um reconhecimento de vínculo, isso daí consta, as datas elas vão bater com as que estão na CTPS. Não tem nada demais, tá? Não, é um pedido de reconhecimento de vínculo. Aí o que ele pode, o que você pode se manifestar nessas razões finais, informando ou em ata de audiência mesmo, excelência, ele é idoso, ele esquece as coisas, e ele já tinha isso aqui anotado justamente para ele não esquecer. Isso aqui não tem nada demais, nesses termos que você vai precisar abordar muito a idade dele avançada, que ele esquece das coisas e que ele já tinha esse papel anotado, principalmente se já for um papel já meio gasto, tá? Damares falou, perfeita essa live, que bom que a Damares gostou. E tem aqui outras perguntas, deixa eu ver aqui que tá no balãozinho. Vamos lá. O Domingos falou, responde a minha, já tava esquecendo, né, Domingos? Perdão. Mário, se a reclamada, vamos colocar aqui, se a reclamada não fizer o subestabelecimento para outro advogado atuar, posso pedir revelia e confissão? O que vai acontecer nesse caso, tá?
O subestabelecimento na Justiça do Trabalho, isso é pouco usual. Os juízes não costumam acolher, tá? Tem inclusive a decisão do TST que não dá, até porque se o cliente estava ali na audiência, ele já deu aquela procuração, como é que se diz? Aquela procuração apodiacta, né? Que no momento ali, ela já está concedendo os poderes. Então, o simples fato, a empresa estava lá, o representante da empresa estava, porque a revelia se dá quando o representante não está ali presente e não apresenta defesa, porque até mesmo se houver defesa nos autos, tá? Anexada aos autos e o advogado estiver e o representante da empresa não estiver, o advogado pode requerer ali esse recebimento da defesa, tá? Então, assim, via de regra, não vai surtir efeito. Poder, gente, a gente pode tudo, tá? Mas não vai surtir efeito porque o juiz vai dizer que o cliente estava ali e ele já conferiu os devidos poderes. Você pode meio que fazer mais para criar uma quizumba, mas não vai resolver, assim, pouco provável que vá surtir esse seu efeito, tá? Que vai subir e no final das contas vai acabar ali, deixa eu baixar aqui, vai acabar ali não aplicando a revelia, porque se o representante estava, tá? Aí o Mário complementou aqui, não tinha cartas de preposto e subs, não tem problema nenhum, tá? Isso daí tem até várias decisões do TST dizendo que esse vício é sanável, não tem prejuízo, mas dá para você causar, ou pelo menos causar um alvoroço. Vai que o juiz ele concorda com você, aí esse advogado vai ter que pegar, vai ter que recorrer, vai conseguir virar, se ele for até lá em cima. Mas é mais pra você criar um alvoroço, tá? Mas é aquela coisa que eu sempre falo, gente, a gente tem que utilizar das armas que tem. Dá pra criar um alvoroço? Bora lá. Mas a empresa estava presente, mesmo sem a carta de preposto, mesmo o advogado estava lá, mesmo sem o subestabelecimento? Ele por si só já estava representando, tá? Dá só para você criar um alvoroço. Então, requerer, você pode requerer, mas de repente não vai surtir o efeito que você deseja, tá? Consegui te ajudar, Mário? O Raí colocou parabéns por todo o ensinamento, que bom. O Marcos colocou que a audiência era presencial, principalmente presencial, tá, Marcos? Deixa eu até voltar aqui na sua pergunta para ver se teve uma audiência que a idosa ele levou um papel com a data que iniciou e terminou, e o advogado da parte pediu à juíza para colocar em ata. O que a juíza falou, Marcos, nesse caso? Porque, assim, a própria juíza, sinceramente, dá até vontade de rir, né? Falar, gente, ele é idoso, só queria o quê? Ele só queria se lembrar, não tem nada demais isso. Isso daí também é mais para deixar o seu cliente mais tenso, mais estressado, tá? Mas não... Você, na hora... deveria o quê? Não sei se você chegou a reagir justificando isso, excelência, pela ordem. Se trata de uma pessoa idosa, ele não tem todas as datas assim na cabeça, ele já tinha anotado, se for um reconhecimento de vínculo, por exemplo, tá? Boa noite, Evandro, seja muito bem-vindo. Gente, a nossa live de amanhã, eu vou falar sobre a fórmula que me fez sair da audiência com a cabeça erguida, mesmo eu tendo perdido, tá? Porque não significa que todas as audiências que eu tenha feito tenham sido, eu tenha obtido êxito, vitória para reclamado ou para o reclamante, mas significa que a audiência ela foi bem conduzida, que foi feito exatamente o passo a passo. E muitas vezes a gente encontra colegas também com muita estratégia. E é isso que eu quero, encontrar sempre colegas com estratégia e técnica dentro da sala de audiência, tá? E aí, gente, como eu falei pra vocês, que eu vou mostrar exatamente isso lá na imersão Audiência Trabalhista na Prática. Para quem ainda não tá inscrito, o link ele tá na bio. É uma live, é uma imersão gratuita e 100% online, tá? Lá eu vou pegar na sua mão e vou te conduzir pelo caminho mais curto que você não consegue sozinho hoje, além de poder contar ali com vários colegas, tá bom? Então, espero todos vocês na nossa imersão Audiência Trabalhista na Prática, que o link tá na bio. Gente, muito obrigada aqui pela participação de todos vocês. Aguardo amanhã às 19 horas, hein? Deixa eu complementar aqui que o Marcos colocou em ata
falei, mas mesmo assim a juíza disse que não é possível qualquer documento no depoimento pessoal. Não tem nada falando sobre isso. Inclusive, eu já vi juiz, tá? Uma juíza informando assim, qual é o problema de consultar papel? Se são sobre dados daquela, como é que se diz? Dados que já contenham no contrato de trabalho, por exemplo. É alguma coisa que ele tá trazendo ali, por exemplo, qual era o horário que ele precisava informar. Não tem nada demais. Você, de qualquer forma, se manifestou informando acerca da idade deles, tudo vai ser considerado. Aí o que eu te sugiro? Nas razões finais, você reitere e justifique isso, tá? Espero que não seja um pedido de reconhecimento de vínculo, mas se for um pedido de reconhecimento de vínculo, você também vai reiterar justificando que ele era idoso e que isso tudo já estava anotado na CTPS, nas anotaçõezinhas dele, tá? Você vai ter que bater na questão de que ele era idoso. Que ele era não, né? Que ele é idoso, tá, Marcos? Justamente para que não tenha nenhum tipo de problema. Até porque, gente, se a audiência ela é presencial, na hora que a pessoa pegou o papel, a juíza imediatamente já poderia ter falado: senhor, não pode pegar nada para consultar. E tá tudo certo, ele não consultaria. Se ele chegou a consultar algo, é porque a juíza permitiu. Então, assim, tá? Então, gente, tô até colocando aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente noite, bom descanso e até amanhã às 19 horas, tá bom? Tchau, tchau.